Durante séculos, o Brasil carregou o título de a maior nação católica do planeta. Uma identidade nacional moldada por altares barrocos, feriados religiosos, procissões tradicionais e uma cosmovisão que unificava o país de norte a sul. No entanto, nas últimas décadas, as estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística começaram a registrar uma metamorfose silenciosa e veloz. O crescimento vertiginoso do movimento evangélico alterou não apenas a demografia religiosa, mas o tecido social e a cultura política do país. Essa transição rápida não ocorreu sem tensão. À medida que os templos se multiplicavam, emergia também uma onda de críticas, resistências e estereótipos na esfera pública. O Brasil nasceu sob o catolicismo como religião oficial, mantida pelo Estado até a proclamação da República em 1889, quando formalmente houve a separação entre Igreja e Estado. Mesmo depois da laicização formal, o catolicismo continuou sendo o substrato cultural da identidade nacional. Os símbolos cívicos, os feriados, a arquitetura das cidades, a linguagem cotidiana e até o imaginário sobre o que era ser brasileiro estavam umbilicalmente ligados às referências católicas. Quando os protestantes, os evangélicos, eram minoria no país, grande parte da história do Brasil em todos esses séculos passados, era proibido, por exemplo, a própria construção de um templo protestante. A Constituição do Império proibia a construção de qualquer templo religioso que não fosse da Igreja Católica Apostólica Romana. Isso gera um fato até curioso no Brasil, que é o não uso, a não utilização de cruzes para identificar igrejas protestantes e igrejas evangélicas, que é comum ao redor do mundo, é comum em todas as tradições cristãs, em toda a cristandade, as igrejas ortodoxas, as igrejas etíopes, igrejas gregas, as igrejas cristãs em toda a história, em 2000 anos, em uma tradição bimilenar, sempre usaram a cruz. No Brasil, é muito mais recente a utilização de cruzes para marcarem ali tem um templo protestante ou um templo evangélico. Isso é muito recente, porque por muitos anos, século XIX inteiro, era proibida a construção, a identificação de espaços com uma cruz, apenas reservado à Igreja Católica. Então veja, começo do século XX, por exemplo, eram extremamente minoritárias as igrejas evangélicas. Então era até compreensível nesse sentido, nesse momento, certas organizações, certas mobilizações de proteção própria. As primeiras igrejas protestantes históricas chegaram no Brasil ainda no século XIX, ligadas à migração europeia e a missões norte-americanas, e conviveram de forma relativamente discreta com o catolicismo. A mudança de escala ocorre a partir de meados do século XX, com a expansão do pentecostalismo, e depois, nas décadas de 1970 e 1980, com as igrejas neopentecostais. Esse crescimento se deu majoritariamente entre as camadas mais populares e periféricas, o que fez com que a figura do crente fosse associada a estereótipos sociais. O preconceito muitas vezes manifestava-se na desqualificação dessas novas práticas, rotuladas de forma pejorativa. O modo de expressar a fé dos novos evangélicos, frequentemente marcado pelo fervor público, pela teologia da prosperidade e por uma estética própria na mídia e na música, passou a ser visto por setores tradicionais como uma ruptura com a identidade nacional histórica. Estudos publicados em periódicos como a Revista de Estudos da Religião da PUC de São Paulo apontam também que a perda de fiéis gerou, inicialmente, uma reação na elite intelectual de formação cultural católica. No entanto, o cenário ganhou contornos de polarização acentuada quando o movimento evangélico cruzou as portas dos templos para ocupar as cadeiras do parlamento. Evangélico tem que ficar no culto, tem que ficar no templo, tem que ficar pastando junto com o pastor. Deveria ser proibido evangélico votar, porque eles não votam para pastor,
Por que vocês não votam para pastor? Vocês não escolhem nem o pastor deles. Eles escolhem a igreja, não tem um pastor, mas não foi eles que botaram aquele pastor lá. Por que eles têm que votar para vereador, para deputado estadual, para deputado federal, para senador, para presidente? Não, eles não têm que votar! Esse elemento, quando o evangélico ele era um fenômeno pequeno ou invisível, de periferia, completamente fora de qualquer círculo de poder, ele era enxergado, ele era tolerado, ele era visto e não era tido talvez como uma ameaça. Mas de repente, quando esse pessoal começa a crescer e se desenvolver, e aí você vê o jovem que vai para a universidade e que vai virar advogado, promotor, juiz, médico, e que vai daqui a pouco começar a ser eleito, você não tem mais como ignorar esse fenômeno. Ele simplesmente vem, e quando ele vem, as tensões se revelam, né? Porque são as tensões naturais do diálogo entre os diferentes. Alguém vai querer falar mais alto, alguém vai querer dar um cala-boca, alguém vai querer falar para a pessoa ficar quieta, alguém vai tentar impor a sua vontade, alguém vai tentar controlar uma determinada forma de enxergar e assim a tensão se manifesta. É muito comum nas igrejas centenárias você escutar esse tipo de relato, de vidraças sendo quebradas, de barulho na hora dos cultos, os bíblias, os aleluias, os crentes, sempre com termos pejorativos, né? Então, por certo momento, é até compreensível que algumas denominações e comunidades tenham se protegido, tenham procurado um modo de sobrevivência. A chamada bancada evangélica começou a se organizar de forma mais coesa a partir da Assembleia Constituinte de 1987 e 88, quando parlamentares evangélicos atuaram em bloco em temas como família e aborto. A consolidação da Frente Parlamentar Evangélica, registrada na Câmara dos Deputados desde sua fundação oficial em setembro de 2003, e sua atuação incisiva em pautas de costumes, acenderam o sinal de alerta entre os setores progressistas da sociedade. Portais de notícias e análises políticas registram como a defesa de pautas conservadoras transformou os evangélicos no principal alvo da intelectualidade de esquerda e dos movimentos sociais. Críticos progressistas passaram a associar a atuação parlamentar evangélica ao retrocesso social, frequentemente rotulando o grupo como intolerante. Os principais pontos dessa crítica são a acusação de que parte da bancada evangélica atua para impor uma agenda moral e religiosa específica sobre um Estado que deveria ser laico, em temas como aborto, união homoafetiva, ensino de gênero nas escolas, legalização das drogas e novas configurações familiares. Esse embate ideológico tirou a discussão do campo puramente teológico e a transformou em uma das principais disputas políticas do Brasil moderno. Desde então, o número de deputados e senadores evangélicos cresceu continuamente, acompanhando o próprio crescimento demográfico do segmento, que hoje representa cerca de 30% da população brasileira, segundo dados do IBGE e de pesquisas como as do Datafolha. Esse crescimento eleitoral fez da bancada evangélica um dos maiores blocos suprapartidários do Congresso, com peso decisivo em votações sobre costumes. O papel de determinadas igrejas, sobretudo neopentecostais, na polarização política das últimas eleições, com apoio maciço a candidaturas de direita, o que setores progressistas leem como uma ruptura do pacto de neutralidade religiosa em relação à política partidária. É exatamente essa força política que passou a ser alvo da crítica progressista mais contundente. A crítica tem um fundo cultural. A esquerda brasileira enxerga no crescimento evangélico um retrocesso em pautas de costumes que considera conquistas civilizatórias. Dizer sobre a minha identidade religiosa ter sido um fator de preconceito no exercício da minha atividade pública. Sempre há palavras, às vezes nas entrelinhas. Eu me lembro quando fui assumir um cargo na Advocacia Geral da União,
como diretor da área de patrimônio e probidade, lá nos idos de 2008, me chegou um comentário de que uma pessoa teria dito: mas o André, aquele padreco. Então, uma referência pejorativa. Às vezes, hoje diminuiu, mas às vezes críticas na imprensa, até uma decisão minha, o que é legítimo, mas eles sempre colocam o evangélico, o terrivelmente evangélico. Eles sempre não, alguns, poucos, mas há um preconceito presente em relação aos evangélicos, em relação a outras religiões também. Nós não podemos desconsiderar isso, mas quem sente, como eu, sabe que há esse preconceito. Por isso, a minha responsabilidade. Eu sou o único evangélico hoje no Supremo Tribunal Federal. Eu sou o único evangélico hoje no Supremo Tribunal Federal. E sei da minha responsabilidade. Eu não represento só uma cadeira, eu não sou apenas nessa perspectiva, considerando a minha matriz religiosa. Eu sou um representante de toda uma nação de evangélicos, de milhões e milhões de pessoas pelo Brasil. Talvez aí hoje mais de 1/3 da sociedade brasileira seja evangélica, precisando dar exemplo, dar testemunho, ser honesto, ser íntegro. E ao mesmo tempo em que julgo, as pessoas observam o que esse evangélico está fazendo. Daí a minha responsabilidade também em relação à minha comunidade, a comunidade dos evangélicos. Mas o preconceito ainda existe, infelizmente, e nós vamos precisar combater isso com educação, com testemunho e, ao mesmo tempo, procurando naquilo que é ocupação dos espaços públicos, nos valendo dos poderes e dos direitos que nós temos como evangélicos. Do outro lado desse debate, lideranças e fiéis evangélicos dizem que a mídia, o cinema, a televisão e boa parte da produção acadêmica retratam evangélicos de forma caricata e generalizante, tratando um universo extremamente plural, que vai de igrejas históricas moderadas a neopentecostais de teologia da prosperidade, como um bloco único e retrógrado. Argumentam ainda que a participação política de evangélicos é legítima em uma democracia, do mesmo modo que é legítima a participação de outros grupos organizados por identidade religiosa, étnica ou de classe, e que a crítica progressista muitas vezes desconsidera que a maioria dos evangélicos pertence a camadas populares que se sentem representadas pela primeira vez por parlamentares que compartilham sua origem social e seus valores. A inclusão do evangélico como um cidadão de segunda classe não é inclusão. A inclusão do evangélico como alguém que pode viver a sua fé, mas ela não tem respeitabilidade naquilo que conversa com a vida em sociedade, não é uma democracia madura. Se a democracia não entendeu o papel da religião no espaço público, ela ainda não é uma democracia plena. Ela precisa ainda amadurecer. Quem é o Brasil evangélico? O Brasil evangélico é o Brasil que crê em Deus, é o Brasil que acorda cedo para trabalhar, é o Brasil que cuida dos filhos, que tem como seu maior tesouro os filhos e a família. É o Brasil que ama as pessoas, é o Brasil que quer ser transformado. Esse é o evangélico, ele representa esse Brasil. E o Brasil de maioria evangélica, um dia, se Deus assim permitir, pela pregação do evangelho, conforme Jesus nos ordenou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós queremos transformar o Brasil através de um povo que acredita que fazer o certo vale a pena. Diante desse cenário, o preconceito contemporâneo contra os evangélicos revela-se como um reflexo de um Brasil em disputa por sua própria identidade. O que os dados e os fatos demonstram é que a incompreensão mútua transformou o debate religioso em uma trincheira cultural.
Compreender as origens dessa resistência é o primeiro passo para analisar de forma isenta os desafios de convivência em uma democracia pluralista que ainda aprende a lidar com a sua nova voz de fé. É esse o fenômeno que a Brasil Paralelo investigou no seu novo documentário original, que estreia gratuitamente aqui mesmo no YouTube no dia 8 de julho. Clique no link na descrição ou escaneie o QR Code na tela para garantir seu lugar na estreia exclusiva. Mas atenção, será uma exibição única. Cadastre-se e não perca essa oportunidade. O Brasil Evangélico, o novo documentário da Brasil Paralelo, foi disponibilizado de forma gratuita para que essa história chegasse ao maior número possível de pessoas. Isso só foi possível graças ao apoio dos nossos assinantes. É por isso que preparamos uma condição especial para você que deseja apoiar o trabalho da BP e ter acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Ao se tornar membro da BP hoje, você libera agora mesmo todos os originais BP. São mais de 100 produções como Brasil, a Última Cruzada, a série mais aclamada da Brasil Paralelo, onde resgatamos a verdadeira história do nosso país, muito mais gloriosa do que a escola nos ensinou. E Oficina do Diabo, o primeiro filme produzido pela BP, onde um jovem diabo recebe lições sobre como condenar uma alma ao inferno. Além disso, assinando durante esta campanha, você recebe como bônus o combo Fé e Família. Todas as entrevistas do documentário na íntegra e a transcrição completa com um índice temático para consulta. O podcast Bastidores do Brasil Evangélico, com Tiago Rafael e Jean Regina. E ainda 3 filmes do nosso catálogo com valores cristãos para assistir em família. Mãos Talentosas, A Colheita da Fé e Milagres do Paraíso. Normalmente esses filmes fazem parte de um plano mais caro. Mas assinando agora, você leva tudo isso por apenas R$ 10,90 por mês no plano anual. Mas atenção, o combo Fé e Família está disponível por tempo limitado, liberado somente para quem assinar durante a campanha do Brasil Evangélico. Então, não fique de fora. Toque no botão abaixo e torne-se membro da Brasil Paralelo. Apoie nosso trabalho e acesse os conteúdos exclusivos. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve.